Boa noite. Estamos aqui no último dia do terceiro festival Cidade Precisa de Você. E nessa roda, Subverter por Dentro, a Carta às Prefeituras, que está sendo organizada junto com a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, a gente vai trazer aqui uma discussão que é como podemos nos organizar para participar das tomadas de decisões, acordos, priorizações e direções da nossa cidade. Como podemos influenciar os centros do poder? E então, pensando nisso, a gente trouxe aqui quatro convidados que vão trazer, então, seu olhar e a relação com a sua experiência em relação à carta que foi feita pela rede e apresentada para os candidatos à prefeitura em diversas cidades do Brasil. Então, a gente tem aqui o Lucas Nassar, que é da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo e um dos cofundadores do Lab da Cidade, em Belém do Pará. A gente tem também a Carolina Guimarães, que é associada do Instituto e também presidente da Rede Nossa São Paulo e integrante do Pacto de Cidades Justas. A Ana Paula Bruno, que é do Ministério de Desenvolvimento Regional, e a Sara Habersack, que é representante do GIZ e também assessora técnica do Projeto Andes. É uma alegria estar aqui com vocês. E antes do nosso debate, então, a gente convidou alguns parceiros do Instituto e da rede para trazerem seu olhar com relação aos 5 pontos da carta. E então a gente vai assistir os vídeos e começar o debate. É isso, bem-vindos. Oi, pessoal, eu sou a Daniele, eu trabalho no Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP Brasil, e vou falar um pouco sobre 3 temas que, na nossa visão, são importantes para melhorar a gestão dos espaços públicos nas cidades brasileiras. Esses temas são fruto de um estudo publicado por nós em 2020, são modelo de governança, gestão participativa e financiamento. Um modelo de governança que valoriza os espaços públicos, ele começa pela criação de uma estrutura municipal dedicada à gestão integrada desses espaços. A existência de um órgão municipal focado nos espaços públicos e na atuação transversal com outras secretarias permite uma gestão mais coordenada com iniciativas de outras áreas, como mobilidade, saúde, cultura, desenvolvimento econômico. Na América Latina, Bogotá, Cidade do México e Buenos Aires são cidades que têm estruturas administrativas específicas para tratar dos espaços públicos. E ao mesmo tempo que é importante ter essa estrutura centralizada na prefeitura atuando no planejamento de rede e na coordenação de iniciativas, a gente precisa lembrar que é na escala da rua que as ações se materializam, que elas tomam forma. O território precisa ser o elo unificador entre essas 2 escalas de atuação. Então, as ruas, as calçadas, as praças, elas são os espaços onde a atividade cotidiana acontece, onde as pessoas circulam, as pessoas se relacionam. E esses são os espaços públicos primordiais das nossas cidades. Então, a articulação constante entre essas 2 escalas é o que torna a gestão dos espaços públicos sustentável e flexível o suficiente para responder às dinâmicas atuais das nossas cidades. E por isso que é importante também fortalecer as estruturas administrativas locais. Por mais que muitas cidades brasileiras contem com estruturas como prefeituras ou regiões administrativas, elas costumam ser pouco valorizadas, sem orçamento, sem corpo técnico. Só que são exatamente essas estruturas que a gente precisa para poder dar suporte à participação da população. E isso já nos leva a um segundo tema, que é a gestão participativa. A gente precisa assegurar a participação da população no planejamento, na implantação e na gestão cotidiana desses espaços públicos. Por mais que fortalecer essas estruturas administrativas locais aproxime o governo municipal da população, elas não substituem a participação direta da sociedade. Bem pelo contrário, Essas estruturas centralizadas, elas devem ser usadas para ajudar a engajar a população e potencializar o alcance da participação. E o processo pode envolver desde conversas e oficinas com os moradores de uma região na fase de planejamento dos espaços públicos, até a execução por meio de mutirão, por exemplo. E iniciativas nesse sentido, elas ajudam a desenvolver uma cultura de participação e elas também fortalecem redes de ação local, o que já nos conecta a um segundo ponto que é essencial na gestão participativa,
que é o fortalecimento dessas organizações, sejam elas associações de moradores, de comerciantes ou grupos não formalizados. A gente sabe que a representatividade e a capacidade de auto-organização desses grupos, ela se reflete na sustentabilidade das iniciativas nos espaços públicos. Por isso que a gente entende que o suporte, a estruturação e o fortalecimento deles precisa ser foco de política pública, inclusive com alocação de recursos, né? E quanto mais estruturadas e maduras essas organizações locais, mais proveitosos vão ser os processos de participação. E para fechar essas reflexões sobre como melhorar a gestão dos espaços públicos nas cidades brasileiras, a gente não pode deixar de falar de financiamento, né? A gente sabe que só com uma entrada contínua de recursos os espaços públicos são mantidos adequadamente, e a gente tem possibilidades de receita que podem ser exploradas nas nossas cidades. Então, além de avaliar a priorização do orçamento municipal atual, né, identificar possibilidades de redirecionar recursos que já existem, a gente pode considerar o uso de instrumentos como os de política urbana previstos no Estatuto da Cidade, como a exemplo da outorga onerosa, que em São Paulo contribui para a qualificação dos espaços públicos. A gente tem também os mecanismos que visam compensar as externalidades negativas do uso do carro, como a cobrança por estacionamento nas vias públicas e a taxação dos deslocamentos por aplicativo, além de diversos tipos de parceria entre governos, empresas e sociedade civil que também podem contribuir para o custeio e para a conservação dos espaços públicos. Embora a gente entenda que o objetivo das parcerias não é substituir a administração pública, elas podem, em alguns casos, complementar a atuação das prefeituras. E a mensagem que fica é que a gente precisa unir esforços de poder público, da sociedade civil, definir e compartilhar responsabilidades e trabalhar tanto na escala da cidade quanto na escala do bairro, se a gente quiser desfrutar de espaços públicos que sejam agradáveis, seguros, acolhedores, que, enfim, que permitam que a gente aproveite o que as cidades têm de melhor. Olá a todas e todos, meu nome é Pedro Marim, eu trabalho na Fundação TID Setúbal. Queria começar agradecendo o convite da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, de estar aqui, né, de estar gravando esse vídeo para vocês no festival A Cidade Precisa de Você. É uma honra estar aqui nesse espaço, falando para vocês. Para quem não conhece, a Fundação TID Setúbal é uma fundação familiar que tem como objetivo principal o combate às desigualdades socioespaciais, né, com foco no desenvolvimento das periferias urbanas e no combate a essas desigualdades, né, que são a marca das grandes cidades brasileiras. A Fundação ela atua por meio de 3 grandes estratégias. Uma delas é uma prática, é o que a gente chama de prática de desenvolvimento local, que é a atuação da Fundação em um território específico, que é o bairro do Jardim La Pena, na zona leste de São Paulo. Esse é um território onde a gente tem um equipamento, o Galpão ZL, né, que é um equipamento que tem o objetivo de proporcionar formação, né, e gerar transformação social no território, incentivar o empreendedorismo, fazer atividades de formação cultural, entre outras. A gente atua com estratégias de fomentando pesquisas, né, e práticas, negócios, práticas que a gente entende estratégicos para atingir esse objetivo do desenvolvimento das periferias urbanas. E o que a gente aprende, né, nessa prática local e nesses fomentos, a gente sistematiza e coloca, né, para a sociedade como propostas de transformação que a Fundação está apresentando, né, ao poder público, aos parceiros do terceiro setor, à sociedade brasileira como um todo. A gente faz isso na forma de programas de incidência, né? Eu sou coordenador de um desses programas de incidência, que é o Programa de Planejamento e Orçamento Público, que vai falar justamente, né, desse papel que a gestão pública tem que cumprir para que a gente consiga, de fato, chegar nesse objetivo de eliminar as desigualdades na cidade. Né? A gente parte da tese que você só vai ter um ganho de qualidade nesse processo de desenvolvimento quando você tiver mais recursos públicos chegando às periferias e chegando às periferias com melhor qualidade, né? Um recurso público que, de fato, se converta em investimentos que vão atacar os problemas que fazem girar esse ciclo de reprodução das desigualdades. Então, eu estou aqui para falar para vocês de uma das propostas, né, que a gente construiu no âmbito desse programa, que é a proposta de distribuição territorial do orçamento. Né? Eu vou explicar mais ou menos como essa proposta funciona.
A gente sabe que o orçamento dos municípios brasileiros, ele não traz a informação da despesa regionalizada, né? Isso quer dizer que a gente não sabe onde no território os gastos estão acontecendo, né? A gente consegue saber se o gasto é para a saúde, para a educação, para a cultura, né? Se o gasto é com o pessoal, com contrato de terceiros, com investimento, mas a gente não consegue saber onde no território esse gasto está acontecendo, né? E aí a gente não sabe, porque esses dados não são fornecidos, mas esses dados também não... o território, né, esse dado, esse olhar para o território também não está refletido no próprio planejamento orçamentário, né? Cada secretaria tem a sua forma de planejar a distribuição das ações do território e não tem um esforço aí de você reunir, né, e pensar, bom, qual é o orçamento que eu preciso para transformar a realidade de um bairro periférico e que ações são essas que têm que ser financiadas e como eu faço uma concertação dessas ações, né? Então, a própria proposta da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, de ter transferência direta para projetos de urbanismo colaborativo, né, ela dependeria um pouco da gente ter essa visão, né? Quais são os territórios que mais precisam, para onde eu preciso direcionar esse recurso. Então, a gente parte do pressuposto de que isso precisa ser construído, né? E a Fundação tem feito, aí, desde 2017, estudos nesse tema da regionalização do orçamento, e a gente construiu uma proposta que eu gostaria de mostrar para vocês, que a gente está tentando construir, em parceria com a Prefeitura, para que o próximo PPA seja feito de forma regionalizada, né? Essa é uma proposta que a gente está fazendo advocacy em cima dela, né? Tentando advocacy, mas também coproduzindo com a Prefeitura essa proposta, e a gente está fazendo isso junto com o Pacto pelas Cidades Justas, do qual a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo também faz parte. Então, eu vou mostrar para vocês muito rapidamente, estou preocupado com o tempo, mas como a gente pensa em propor que o cálculo dessa distribuição do recurso seja feito, né? A gente acha que isso tem que ser feito com base em evidências. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente pensa, como a gente está pensando isso, né? Quando a gente for pensar algo como um PPA regionalizado, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma estimativa dos recursos que vão estar disponíveis para a prefeitura investir ao longo de 4 anos. Então, eu preciso ver lá, da minha receita, né, qual é o espaço que o gestor público vai ter de escolha, que não está ocupado pelo custeio. Sobre esse espaço de investimento que a gente vai ter em 4 anos, que a gente estima, por exemplo, que para São Paulo, nos próximos 4 anos, vai ser mais ou menos 11,4 bilhões, para esse espaço de investimento, a gente propõe dividir ele no território de acordo com indicadores. E a gente está propondo uma fórmula, né? Aqui na tela vocês conseguem ver a fórmula. Depois eu vou passar, vou explicar como vocês podem acessar para ver isso um pouco mais em detalhe. Mas a ideia é calcular uma fórmula que leve em conta indicadores de infraestrutura urbana, vulnerabilidade social e geografia e demografia. Então, a gente está falando de indicadores como acesso à coleta de esgoto, número de domicílios em favelas, tempo de deslocamento casa-trabalho, mortes por causas externas, né, que são os homicídios e acidentes, área da subprefeitura, população, etc. A ideia, a gente transformou isso numa fórmula, né, cada indicador tem um peso, e aí quando você coloca você aplica essa fórmula, você chega numa distribuição de recursos que vai privilegiar algumas áreas em detrimento de outras. Né? Então, nesse caso aqui, a primeira subprefeitura no ranking é a subprefeitura do Embu-Mirim. Né? Para quem conhece São Paulo, sabe que é uma área muito populosa e muito vulnerável da cidade. Já a área que recebe menos recursos é a área de Pinheiros, que é uma das áreas mais ricas da cidade mesmo. Né? Quem conhece também sabe, né? Onde está aí alguns dos bairros com melhor qualidade de infraestrutura da cidade. Então, quando a gente aplica esse índice, né, e olhando no mapa aqui à direita, esse índice per capita, a gente vê que as bordas da cidade estão ficando com a maior parte dos recursos. A ideia dessa proposta é só uma provocação mesmo para a gente começar a pensar como é que o território, como é que os instrumentos de planejamento urbano têm que começar a conversar com o orçamento para a gente, de fato, começar para a gente possa, de fato, começar a dar prioridade às áreas vulneráveis na distribuição e na aplicação dos recursos públicos. Então, é isso. Hoje eu tenho pouco tempo para conversar com vocês.
Mas quem tiver interesse em saber mais sobre esse estudo, as publicações estão disponíveis no site da Fundação TID Setúbal, né? Então é fundação, né? fundacal.tidsetubal.org.br. Esse é um trabalho que a gente fez em parceria com a Rede Nossa São Paulo também, então esses materiais também estão disponíveis no site da Nossa São Paulo, nossasaopaulo.org.br, e eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para seguir nesse diálogo, para a gente construir juntos uma cidade mais igualitária, né? Uma cidade em que a gente possa viver melhor, que todos possam viver melhor. Olá, aqui é a Letícia do Sampapé, e eu vim comentar sobre o segundo ponto da Carta às Candidatas e Candidatos às Prefeituras das Cidades Brasileiras, que foi elaborado pela Rede de Urbanismo Colaborativo no ano passado, que fala sobre a importância da implantação ou do fortalecimento de conselhos temáticos nos diversos âmbitos e escalas da cidade e deliberativos. Eu acho que tem 2 pontos importantes para a gente falar o quanto isso é relevante para ampliar a participação da cidadania na construção da cidade e ampliar a parceria entre cidadania e gestão pública, que a primeira é os conselhos serem temáticos, então a gente ampliar a diversidade de grupos que podem participar. Então, por exemplo, no ano passado foi trazido o exemplo do Conselho de Crianças da cidade de Jundiaí, então, um conselho que lida com essa faixa etária e as suas necessidades específicas e o seu engajamento cidadão desde criança e adolescente, enfim. E quando vai se fazendo por temas, pode deliberar coisas diferentes, então deliberar sobre espaços públicos específicos, sobre o uso dos parques, sobre transporte e mobilidade e outras temáticas. E o outro ponto é deliberativo, porque a maior parte dos conselhos que a gente tem nas cidades, eles são consultivos. Isso significa que as pessoas que estão lá representadas apenas podem dizer o que pensam sobre determinados temas, mas isso não vai efetivamente ser a forma como aquilo é escolhido na cidade. E quando a gente muda para modelos deliberativos, efetivamente está se compartilhando o poder entre cidadania e poder público. E esse é um modelo muito mais colaborativo e democrático, de uma democracia não só representativa, mas sim de uma democracia participativa e cidadã, para construir cidades que sejam cada vez mais adequadas, participativas e co-construídas com os diversos tipos de pessoas que habitam, vivem e convivem juntas nas cidades. Bom, de forma complementar, acho que vale ressaltar que quando se fala sobre a criação desses conselhos e desses espaços de participação, não necessariamente é também numa visão de um conselho tradicional, que se reúne mensalmente para uma reunião muito formal, e que é uma provocação também para que esses espaços, esses conselhos, os estatutos que definam esses novos espaços, também consigam se inovar em si, em criar metodologias e formas em que essa participação seja mais qualitativa e mais efetiva. Então, é possível criar metodologias de participação com diagnóstico e análise dos espaços, é possível fazer dinâmicas, pesquisas, consultas, é possível usar também alguns mecanismos de plebiscito, de consulta direta à população para alguns temas, e assim a gente ir qualificando cada vez mais a possibilidade de participar, e que essa participação seja com muita discussão, com ampla discussão, com diferentes pontos de vista, tendo espaço para serem representados, para serem alterados, para serem escutados e dialogados. Então, é importante olhar esse tópico como uma forma de ampliar a participação e como qualificar e ir qualificando e ampliando no tempo. Não é algo que termina em si, está engessado, isso se altera conforme a gente vai desenvolvendo uma democracia mais avançada para modelos efetivamente mais colaborativos.
Bom, então quero convidar agora o Lucas Nassar para contar um pouco do conteúdo da Carta da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo e fazer essa introdução para o nosso debate. Então, Lucas, por favor. Marcela, brigadão pelo convite. É um prazer enorme sempre estar contigo, estar participando de atividades da rede. Eu vou usar o teu nome para agradecer pela toda a equipe A Cidade Precisa de Você, que faz um trabalho super legal que a gente admira muito daqui de Belém. Foi a primeira organização com quem eu tive contato antes de criar o Lab da cidade, então é alguém para quem a gente sempre olha com muito carinho. Você, a Laura, a Karen e todo mundo. Então, a Carta da Rede de Urbanismo Colaborativo, a Carta pelo Urbanismo Colaborativo, ela, como não poderia ser diferente, foi criada a muitas mãos por todas as organizações que faziam parte da rede. Então, a gente está falando de norte a sul do Brasil, tentando identificar quais são, de fato, as necessidades que a gente tinha com essa diversidade geográfica que a gente tem no Brasil, né? E que, por sua vez, eram customizadas, eram contextualizadas para a realidade de cada cidade, né? Eu posso dizer que, pela realidade de Belém, pela qual a gente foi responsável por fazer a carta customizada, a gente contou com mais de 30 pessoas tentando mostrar o que de fato era relevante dentro dessa carta, o que era mais importante para a gente, o que poderia ser adicionado, enfim. Tentar mostrar o quão importante é essa participação também desde o momento de escrever a carta, né? E foi um processo super rico, desde o nível nacional até o nível local, que teve vários aprendizados, né? Agora falando sobre os 5 pontos, a carta tem 5 pontos principais que norteiam a forma como a gente acredita que o poder público municipal precisa agir, né? Não só o poder público executivo, não só o executivo, né, mas também o legislativo, como ele pode contribuir também na proposição dessa inovação, ou permitir pelo menos a inovação através de legislação, né? Então, o primeiro ponto, acho que não tinha como a gente começar com outro, é a própria questão do orçamento participativo, né? E é importante entender que, além da gente defender o orçamento participativo como um método de trazer colaboração da sociedade, né, ele não é por si, e há sempre uma confusão sempre grande, às vezes eu já escutei várias críticas sobre isso, né, poxa, mas o orçamento participativo de tal lugar era apenas 0,5% do orçamento, era só 1% do orçamento, é muito pouco. Mas a gente não está falando, na verdade, do valor, né? O principal é o aprendizado que vai acontecer, né? O orçamento participativo como essa escola cidadã, essa construção do entendimento de como funciona o orçamento, de quanto custa fazer um projeto, quanto custa fazer uma rua, quanto custa plantar uma árvore, quanto custa fazer as melhorias que a gente quer para a nossa cidade, né? E através desse processo pedagógico de participar da decisão de um orçamento municipal, a gente aí sim faz uma transformação, que é a transformação que de fato a gente quer, que é a transformação da sociedade. Uma sociedade que se aproprie dos espaços públicos, se aproprie do debate sobre a cidade, para que possa, junto com o poder público e com os outros atores, com todos os atores da cidade, possa construir essa cidade que todo mundo quer, né? Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto de orçamento participativo como esse grande instrumento, essa ferramenta pedagógica de transformação social, né? O segundo ponto é a implantação e o fortalecimento dos conselhos locais e temáticos, né? Sempre deliberativos, né? Então, são 2 pontos super importantes que a Letícia trouxe aí para a gente, inclusive, né? Eles precisam ser locais, temáticos, eles precisam poder tratar dos diversos temas. Aí a gente acrescenta até a questão, né, do local, da importância de não ser apenas os conselhos setoriais tematizados, mas que eles também representem os interesses, os anseios, as necessidades de cada bairro, de cada comunidade na cidade, né? E que esses conselhos não apenas existam como consultivos, mas também como deliberativos, que eles possam tomar decisões que vão, de fato, ter o poder, vão poder transformar a sua sociedade, a sua realidade, né? E além do trabalho entre conselhos, essas instituições de participação formais, a gente também defende nessa pauta que grandes projetos, grandes transformações que aconteçam na cidade, que sejam realizadas pelas prefeituras, eles contem também com oficinas e momentos de participação
que definam as diretrizes desse projeto, né? Que tipo de comunidades vão ser afetadas, elas precisam ser ouvidas, e como vai ser feito esse projeto para que ele possa respeitar, mitigar, compensar, enfim, fazer com que esse impacto ele seja maximizado, ele seja positivo, de fato, quando a gente ouve a sociedade que está vivendo aquele problema que essa obra ou que esse programa, política pública, vai impactar, né? O terceiro ponto é que a gente precisa criar espaços de inovação urbana, equipamentos públicos que permitam, que ofereçam à sociedade assistência técnica quando ela queira transformar a sua comunidade, né? Mais ou menos no sentido da assistência técnica de arquitetura, né, para habitação social, né, o ATIS. Também oferecer essa assistência técnica para a transformação da cidade, né? Permitir que esses pequenos núcleos, que essas pequenas organizações informais, esses coletivos, associações de moradores, possam ter essa assessoria e fazer com que eles transformem por si mesmos através de mutirões ou outras iniciativas, contando também com orçamento, combinando esses pontos que a gente já conversou, né? São demandas que vêm desses grupos locais, que também estão sendo pautadas nos conselhos, que também pode receber recursos de orçamento participativos. Então, fazer com que a sociedade possa se municiar. É triste essa analogia que é meio belicista, mas permitir que a sociedade tenha as ferramentas necessárias para fazer essa transformação por ela mesma, também nessa temática de funcionar como uma ferramenta de pedagogia, né, de transformação, de apropriação daquilo que antes não era de ninguém, né, que passa a ser de todos, que de fato é o que é público, né. O quarto ponto é essa melhoria dos mecanismos legais que permitam a apropriação, né. Chega a ser um disparate. A gente está falando hoje sobre como as legislações urbanas, as legislações municipais, hoje elas muitas vezes impedem, atravancam que a sociedade possa se apropriar do espaço público como um bem público, né? Não no sentido de privatização, né? Mas no sentido de que muita legislação, se eu pego o exemplo de Belém aqui, a gente está proibido de fazer praticamente tudo, né? A gente não pode fazer um aniversário numa praça que tem código de posturas dizendo que não pode fazer sem autorização, sem burocracia, sem pagar taxa, sabe? Então a gente precisa entender que a cidade precisa mudar essa chave, que ela precisa, na verdade, estar permanentemente aberta à sociedade, e não permanentemente fechada, e de vez em quando abrir algumas exceções para a sociedade se apropriar do espaço público, né? A gente precisa que a sociedade esteja, por definição, aberta ao uso público, e que de vez em quando necessário, quando houverem excessos, o poder público em si tem que regular, tem que entrar e fazer com que o espaço público possa ser de fato usado por toda a comunidade, sem criar impactos negativos, né? O quinto ponto, esse é o ponto mais sensível, que é justamente o ponto de onde vai vir esse recurso, né? Então, na carta a gente propõe que, além do fundo, e principalmente o Fundo de Desenvolvimento Urbano, eu falo além do fundo, na verdade, pensando na questão de que muitas vezes sequer esse fundo existe, né? São poucas as cidades, se a gente pega os mais de 5 mil municípios brasileiros, são pouquíssimos, é raríssimo a gente encontrar o fundo funcionando. A gente consegue encontrar muitas vezes, mas nem é também a maioria, os conselhos de desenvolvimento urbano, né? Os conselhos de plano diretor, enfim. Mas o fundo é uma coisa super rara. Então, primeiro, a criação desses fundos, né? Segundo, que quando esses fundos criados, eles possam oferecer também dentro deles o financiamento para esses processos participativos, né? Incluindo os conselhos, incluindo a própria assistência técnica, né? Mas permitindo que um ecossistema que se aproprie, se aproveite, pensando no poder público, se aproveitando da tecnologia social já existente hoje na nossa sociedade, das diversas centenas de organizações da sociedade civil que já dominam métodos de participação, de colaboração, de mediação para a construção de algo positivo a partir de um problema, né? Então, esses são os 5 pontos. A gente fez essa campanha para as eleições do ano passado, de 2020,
A gente teve diversos, aqui o caso de Belém, por exemplo, o prefeito que foi eleito assinou a carta compromisso, 6 dos 35 vereadores eleitos também assinaram, e a rede vai fazer um trabalho, a partir de 2021, de mobilização com esses candidatos eleitos, para que a gente possa fazer avançar essa pauta do urbanismo colaborativo, né? Eu posso dizer que aqui em Belém uma das estratégias que a gente vai criar, isso é o legal da descentralização, né, de poder trabalhar de forma colaborativa, mas ao mesmo tempo respeitando as dinâmicas e as necessidades de cada região. O fato da gente ter conseguido 6 vereadores super empolgados com a carta terem sido eleitos vai permitir que a gente crie uma espécie de uma bancada do urbanismo colaborativo aqui em Belém, né? Então essa já é uma grande conquista que essa carta apresenta para a gente, e várias diversas outras inovações e formas de se apropriar dessas dinâmicas que surgiram através dos signatários das cartas possam florescer ao longo do ano de 2021, ao longo desse novo mandato, na verdade, de 4 anos, dos legisladores e dos prefeitos. Maravilhoso, Lucas. Muito obrigada pela sua fala. Acho que trouxe mesmo um contexto e, ao mesmo tempo, uma dimensão de que, de fato, é um trabalho constante, né? Nesse sentido desse advocacy mesmo, de, enfim, estar perto e firme nessa construção, né? Então, muitíssimo obrigada. Mas, nesse sentido, também acho que é isso, assim, essa necessidade dessa construção e dessa continuidade, né, ela também vem com muitíssimos desafios. Então, acho que ninguém melhor para trazer esse contexto do que a Carolina Guimarães, que atua com a Rede Nossa São Paulo, né, então, que acabou de fazer uma entrega de uma série de mapas, o mapa da desigualdade, o mapa da criança na cidade. Então, acho que vai trazer aí um olhar bem complementar com relação a esses desafios para a implementação desses pontos, né? Então, Carol, por favor. Bom, obrigada, Marcela, pelo convite, por estar aqui com esses outros. Muito bom fazer parte desse festival. Eu fiz parte do 2º festival e claro que ele teve um formato bastante diferente, onde a gente conseguiu explorar a cidade. Infelizmente, a gente está em um 2º ano atípico, então ele tem um formato diferente, mas muito bom nesse momento, né, mais de isolamento, também trazer reflexões e poder conversar de outras maneiras e formas. Sim, eu estou aqui com muitos chapéus e é muito legal fazer parte de tantas organizações que eu admiro e com pessoas interessantes e interessadas. Então, só uma pequena correção, que é coordenadora da Rede Nossa São Paulo, não presidente, mas e também é muito interessante ver que essas 3 organizações, o Instituto A Cidade Precisa de Você, o Pacto pelas Cidades Justas e a Rede Nossa São Paulo, por mais que tenha intervenções, né, em diferentes escalas, a nossa ideia é melhorar a qualidade de vida da cidade, na cidade, né, para os cidadãos e cidadãs, construindo com eles essa cidade, que ela seja mais justa e realmente democrática. Eu parabenizo muito essa iniciativa da rede de urbanismo colaborativo, porque eu realmente acredito que as eleições municipais é um momento muito importante de incidência para mudar o norte das nossas cidades, né? Onde a gente realmente fala da agenda urbana. Eu acho que isso é super importante e a gente é no município que muitas transformações acontecem. Mesmo num ano tão complexo, eu acho que foi super importante a gente ter essas eleições municipais e foi muito importante iniciativas como essa, de tentar trazer esse debate para tanto o legislativo como o executivo. Então, muito legal de ter prefeitos e prefeituras terem assinado essa carta. Eu acho que a carta ela é muito boa no sentido que ela traz propostas concretas, né, de como que a gente pode avançar e como que a gente pode mudar essa realidade. A gente sabe que a realidade das cidades brasileiras é de muita desigualdade, e isso ficou cada vez mais, ficou ainda mais claro isso, né, e durante essa crise sanitária e todas as crises que a gente tem, a gente sabe que acaba sempre perdendo mais, e
e eu acho que é muito importante reforçar que não estávamos no mesmo barco, tinham barcos de tamanhos diferentes, remando em velocidades diferentes, então acho que isso é muito importante reforçar. E eu acho que os desafios, eles são conhecidos, né? Eu acho que é importante a gente trazer à luz os desafios, não para jogar uma água, né, dar um banho de água fria, mas para entender, reconhecer os desafios, especialmente de cada território, e a partir deles mudar essa realidade. Então, eu acho que os desafios quando a gente fala de participação, a gente está vivendo um momento muito triste, né? A gente está vivendo um momento que tem muita gente desacreditada na política, muita gente afastada da política, e confiança é um processo muito a longo prazo, né? Eu sempre falo que a cidade não começa a cada 4 anos, então é muito importante a sociedade civil se fortalecer para realmente reforçar esse controle social, porque quem fica é a sociedade, né? Então é muito importante ter continuidade e assim, esses espaços de participação que já existem, esses conselhos, é muito importante eles serem fortalecidos e cada vez mais conseguir mais engajamento. Eu acho que um dos grandes desafios é que sempre que a gente tem possibilidades de participação, como planos, ou então se manda um questionário para fazer planos estratégicos de não sei quantos anos da cidade, as pessoas sempre falam, poxa, mas não tem engajamento, mas poxa, mas não tem participação. Participação você constrói diariamente, então é um processo constante de escuta e aquela participação que não é só dar informação, né, mas aquela construção conjunta. E isso é um desafio e essa horizontalidade que a carta traz, né, de aprender tanto com outros, mas a partir do território também, sabe? E eu acho que a carta tenta trazer um pouco da importância do poder público, especialmente de técnicos, de traduzir muitas vezes linguagens técnicas para também respeitando quem vive nesse espaço, assim. E eu acho que essa construção coletiva, ela é muito boa e ela um desafio, que é um desafio e é uma construção, e você só constrói com continuação, com mais democracia, com fortalecimento desses espaços. Eu acho que outro desafio, que é o que o urbanismo social traz, o urbanismo colaborativo traz, é pensar na complexidade do território. O território é onde as diferentes políticas setoriais conseguem realmente fazer o direito acontecer, né? Esse direito à cidade. E é muito difícil, acho que a gente pensar tanto como ser humano, tanto como cidade. A gente pensa muito nas secretarias, nos orçamentos, nas caixinhas. E no final das contas, a qualidade de vida é quando tem tudo junto, quando tem aquela complexidade coletiva, né? E eu acho que isso ficou muito claro. A Rede Nossa São Paulo mostra muito as diferentes desigualdades no território. E você vê como as desigualdades, elas são multidimensionais e elas estão muito, os números, os indicadores, eles se correlacionam muito, né? Então, se consegue correlacionar saúde com transporte, com habitação, e eu acho que trabalhar essa complexidade a partir, por exemplo, de equipamentos, então, a partir dos céus, a partir de outros equipamentos, fortalece muito o potencial de concretizar esses direitos. Eu acho que isso ficou muito claro também, desse grande conceito que foi falado sobre a cidade de 15 minutos, a cidade acessível durante a pandemia, e eu acho que a carta traz isso, né, de pensar nessa complexidade, e eu acho que isso é importante. E eu gosto de trazer outro desafio, que é uma oportunidade, é o tema da cogestão, né? Então, a gente falou, por exemplo, do tema a carta traz, né, da possibilidade de ter instrumentos legais. E eu acho que algumas cidades avançam nos instrumentos, mas aí falta regulamentação. Então, é um processo bastante burocrático, que eu acho que a gente tem que avançar, e algumas vezes a gente fica parada nesses instrumentos. Eu acho que, assim, de maneira geral, quando a gente pensa nas cidades brasileiras, a gente tem o Estatuto da Cidade, já teve o Ministério das Cidades forte e tal, e hoje, óbvio que teve remodelações. Eu acho que, assim,
No Brasil, não é que a gente falta leis ou falta um arcabouço legal. Acho que tem muito essa divergência entre o que a gente tem na lei e o que a gente tem no território, né? Mas eu acho que a partir desses instrumentos, eu acho que é muito interessante a ideia da cogestão. E eu dou um exemplo aqui interessante, que é, por exemplo, a Rede Nossa São Paulo sempre mapeia nos distritos, né? A gente tem 96 distritos em São Paulo, quais que têm equipamentos culturais, e é um pouco esse acesso à cultura, né? Esse acesso a esses equipamentos. E a gente sabe o desafio que é criar um equipamento cultural e o que é manter esse equipamento cultural. Então, a gente também vê muito na periferia déficit desses equipamentos. E eu acho que a possibilidade da cogestão, que começa a ser criada em São Paulo, que é identificar equipamentos que são mantidos por coletivos ou outros tipos de casa que já são referência nesse território, e pensar, bom, de repente a prefeitura não precisa criar ou construir um novo, ela pode apoiar esses equipamentos que já acontecem. Então, também é reconhecer as potencialidades e os ativos desse território e, a partir disso, pensar como criar esses instrumentos que possam fortalecer essa cogestão. Então, acho que, assim, eu tentei trazer um pouco esses desafios, mas eu acho que a carta traz muitos caminhos que, com certeza, são caminhos que vão ter muitos obstáculos, mas eles trazem um pouco de luz, assim. Eu acho que agora é um processo, nesse primeiro ano de gestão, para conversar e entender esses pontos de entrada no legislativo, para entender como que a gente consegue realmente avançar nessa cidade mais justa, né, e nesse urbanismo que pensa mais de forma integrada, porque no final das contas, eu acho que você pode trazer vários argumentos, tanto econômico, social, ambiental, que o caminho que a gente está seguindo não está dando certo e a gente precisa mudar essa chavinha. Então, eu acho que é isso que eu queria trazer e depois a gente pode conversar mais. Obrigada. Maravilha, muito obrigada. Acho que você trouxe muito essa necessidade do poder público olhar para o território, né? Olhar para aquilo que já está acontecendo, assim, é muito que a gente acredita na rede, né? Justamente, assim, como o macro e o micro urbanismos podem cooperar. E nesse sentido, acho então que a Ana pode contar um pouco do que tem sido feito, né, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem buscado esse desenvolvimento urbano sustentável através de uma ponte de uma relação mais próxima, né, com os territórios, e ainda mais nesse desafio em escala nacional. Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer também o Instituto A Cidade Precisa de Você pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, de ter escutado todas as pessoas que falaram antes de mim, e também de estar compartilhando essa mesa com a Sara, que é uma grande parceira aí de trabalho nas nossas ações de desenvolvimento urbano no Ministério do Desenvolvimento Regional. Bem, a gente está fazendo uma série de coisas, mas eu acho que eu queria começar pontuando algumas coisas sobre o que a Carta traz, né? A Carta aqui, no caso, eu estou falando da Carta pelo Urbanismo Colaborativo, porque a gente também tem a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, que é um pouco um exemplo de um lugar que se abre nessa interface do poder público com a comunidade, com a sociedade de forma ampla, para uma construção colaborativa de uma agenda urbana que dialoga muito com esse sentido de inovação, né? E acho que para marcar isso, o que eu queria dizer é que, na verdade, a cidade ela é fruto da ação política, ela necessariamente é isso, né? Ela é um comum fruto da ação política de diferentes agentes, pessoas, organizações, e por isso é tão importante a gente entender essa ação política em diferentes níveis, em diferentes escalas, né? Quando a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo mobiliza a sua estrutura, a sua rede, as pessoas que compõem esse grupo, amplia isso e constrói uma carta endereçada a candidatas e candidatos, isso é uma ação política estruturante macro fundamental. É um processo que a gente chama de formulação de agenda. A gente precisa, como sociedade, construir essas agendas e sensibilizar, abrir espaços para que essas agendas sejam incorporadas no setor público. O setor público, obviamente, tem um papel super importante. Não é o único agente na produção do espaço urbano,
mas ele é um agente super importante, e aí o setor público em diferentes níveis. Então, conseguir alcançar esses espaços de poder e decisão por meio de mecanismos como esses que a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo mobilizou é super importante. Aí é uma ação política numa escala mais macro, de construção de agenda, que espera-se que tenha repercussões no território. Na verdade, é quando você mobiliza um pouco de baixo para cima, e aí para fazer o movimento contrário, né? Sempre o bottom-up, o top-down e essas coisas se relacionando. E aí a gente tem aí no outro extremo, né, essa ação própria que o urbanismo colaborativo mobiliza, pretende expandir, mobilizar, né, numa lógica de um ativismo urbano muito baseado no território, nas pessoas, nas suas práticas, nas suas identidades, na sua cultura, nos seus saberes, né. Então a gente tem aí duas pontas que tentando se conectar, né. Então um lugar que a gente tem historicamente muito hermético, de um setor público autoritário, às vezes, autocrático, né, uma lógica fechada, e um outro extremo aí que é a ponta, que é isso, é a rua, é a cidade, é onde as coisas acontecem, onde os movimentos se formam e se auto-organizam e etc. Então, eu acho muito bacana esse lugar que está se tentando construir de conexão dessas duas coisas. Eu acho que é exatamente por aí. É óbvio que a gente sabe que isso é mediado por muitas coisas que a Carta também traz, né? Então, traz uma dimensão de orçamento, e essa dimensão pedagógica do orçamento participativo, isso é bem importante. E aí, obviamente, para a gente ter um processo qualificado de orçamento participativo que pode ser de 1%, como disse o Lucas, 5%, meio, não importa, ele precisa ser qualificado, quer dizer, que as pessoas que estão participando desse processo possam ter os recursos do ponto de vista mesmo de informação, de compreensão de como que um orçamento público funciona, etc., para que isso possa se realizar. Aí toda essa discussão que o Pedro trouxe de localização do orçamento, territorialização, né? Então como que a gente faz o território conversar com o orçamento público? Super fundamental, né? A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes traz um tópico sobre isso, de geolocalização do orçamento, que é assim, a gente, primeiro de tudo, precisa também que essa agenda chegue e que a gente possa geolocalizar para poder distribuir, ter controle social sobre isso, etc., etc. Então, são várias mediações, aí vocês falam dos espaços de conselhos, vocês falam de espaços de inovação urbana, a gente está completamente convencido de que a gente precisa fortalecer cada vez mais esses espaços de colaboração, muito para além do que tradicionalmente a gente tem, né, e assim, que a literatura descreve dos espaços de participação, geralmente a gente mal e mal consegue ficar ali no nível da informação. Às vezes uma informação também meio compartilha, mas não tudo, compartilha, mas não tanto. Então, assim, a gente está aqui, acho que no fundo, numa discussão sobre distribuição de poder. Obviamente, uma discussão sobre distribuição de poder, ela não é nem um pouco fácil e tranquila de ser feita, mas, ao mesmo tempo, convencidos, tenho certeza que nós aqui, quem está assistindo esse debate, também convencido de que isso é um caminho necessariamente. É com esse espírito que a gente tem trabalhado no governo federal, no Ministério do Desenvolvimento Regional, há uma equipe trabalhando com isso, formulando a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, então a gente está num momento muito rico e fazendo uma aproximação grande aí com a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, acho que isso é bem importante de dizer, assim, de que a gente realmente tem um interesse de cada vez mais colaborar com esse tipo de prática, e com esse espírito de construção coletiva, de construção de agenda com a sociedade, né? Eu sou uma pessoa do setor público, tenho quase 20 anos de setor público, então posso dizer que eu conheço um pouco de como o setor público funciona, eu conheço um pouco dessas artimanhas que o setor público usa para blindar a participação, para construir algumas, enfim, né, alguns espaços aí de mediação e ficar num ambiente relativamente seguro, porque a gente tem realmente uma trajetória que vem de uma abordagem totalmente tecnocrática e a gente passa aí por um processo de abertura de espaços formais de participação, que a gente considera importantes, relevantes, isso e aquilo, mas ainda tem uma certa controle, blindagem, etc., e tentando trazer aí uma perspectiva de construção colaborativa, né? A gente entende que esse processo é o ganha-ganha. Uma agenda urbana brasileira bem construída, ela precisa ser construída por um coletivo. Uma agenda vai para frente quando um coletivo acredita nela. Cidade e a agenda urbana, as questões, elas precisam ser assumidas
por um conjunto amplo de atrizes, de atores, de organizações que vão entender que aquilo realmente é uma agenda comum, que todo mundo está comprando, vamos dizer assim, e não só comprando na formulação de uma política para emplacar a política, mas para também se entender como agente implementador disso. Isso é muito, muito, muito importante. Eu acho que é a grande virada de chave. Acho que o setor público está começando a se abrir para isso, a gente tem espaços de inovação sendo abertos, essa discussão de inovação em governo crescendo, é óbvio que isso ainda é muito menos do que a gente precisa, mas se a gente der um passinho para trás e olhar a big picture, como diria a Sara, né, olhar esse quadro mais amplo, a gente consegue ver que a gente está num processo de abertura e de transformação. Como essa mesa chama Subvertendo por Dentro, talvez eu seja uma boa pessoa para falar um pouco sobre isso, não pela minha atuação pessoal em si, mas por uma lógica de quem se relaciona com o setor público conseguir enxergar oportunidades. É importante ocupar os espaços que são abertos, é importante enxergar as frestas, é importante entrar nelas e é importante saber negociar, porque nem sempre essa conquista dessa relação, ela chega de imediato no 100%. Né? Às vezes a gente vai trabalhar com uma relação que ela ainda não é a ideal, ainda não é completamente aberto, ainda não é, mas é a fresta que se abriu, é a janela de oportunidade, etc. Então, acho que para as pessoas, para as atrizes, para os atores, para as organizações, para a sociedade civil em geral, que lidam com o setor público, isso é uma questão fundamental. Acho que o processo de formação de agenda, influenciar os tomadores de decisão, e aí, obviamente, não só o poder legislativo e o poder executivo, mas também entender que a gente tem um conjunto de organizações que tem muita influência, tem muito acesso aos espaços de poder. Então, também mobilizar essas forças sociais que têm acesso aos espaços. A gente não é ingênuo para achar que o acesso ao poder, ele é distribuído de maneira desigual, tanto quanto a cidade. Né? Normalmente, as pessoas que estão em espaços menos servidos nas cidades, geralmente têm menos acesso aos espaços de tomada de decisão e poder. Então, é muito importante que a gente também entenda nesse movimento, nessa ação política em diferentes escalas, que mobilizar essas outras organizações pode ajudar a gente a ir ocupando esse lugar, e aí eu me coloco nesse lugar, digo a gente, porque também me entendo como uma pessoa que faz a sua ação política dentro e fora do governo, e a gente precisa contar com a rede, a gente enxerga que é em rede, que é com organizações, com pessoas, que é um movimento, na verdade. E aí todo aliado para o movimento é bem-vindo, e toda aliada também, e todo aliado também, enfim, todas as pessoas de todas as cores, e de todos os tipos, e etc., são bem-vindas nesse grande movimento de transformação. Eu acho que é ocupar o espaço, ocupar os lugares, ocupar o território, colocar o território no centro, distribuir poder. É uma grande caminhada, mas é isso aí. É isso mesmo, e sinto que é também esse processo, como o Lucas estava trazendo, é um processo pedagógico, né? No sentido de que nessa construção todos vão aprendendo muito, assim. E ao mesmo tempo da importância também e do desafio da gente criar essa agenda comum, porque sinto que é isso, até ontem a gente teve um debate que trouxe e evidenciou o quanto que lutas identitárias, enfim, acabam por muitas vezes se tornando lutas que não convergem, né? Então, assim, como a gente poder convergir, poder encontrar essa agenda comum e criar essas alianças para efetivamente conseguir uma transformação, acho que é um pouco esse o caminho, assim. E aí, nesse sentido dessas alianças, então, quero ouvir um pouco mais da Sara, trazendo essa parceria, né, que tem sido firmada entre Alemanha e Brasil, e ao mesmo tempo também, acho que compartilhando, imagino que tenham muito boas experiências lá na Alemanha também, inclusive a Laura Sobral, que é presidente do Instituto, fez uma pesquisa lá, né, de mecanismos de participação, de mecanismos de descentralização da gestão da cidade. Então, se puder compartilhar algumas
experiências e ideias com a gente. Vai ser ótimo. Sim, muito obrigada. Para mim também é um grande prazer estar aqui com vocês nesse festival, porque também assim é um tema muito de coração para mim, né? Um tema que eu venho trabalhando por muitos anos em diferentes contextos, né? Na minha vida profissional e também fora da minha vida profissional, dentro da GIZ, da cooperação alemã, que por enquanto estou aqui em Brasil trabalhando, antes estava na Índia trabalhando em temas parecidos. E também queria parabenizar, né, todos vocês para essa carta, para levantar esse tema em um momento político muito importante, ocupar um espaço, né, porque vocês têm que ocupar o espaço, ninguém vai convidar, né, ninguém vai criar isso. Acho que isso provavelmente vocês sabem isso melhor que eu, não, quanto é importante de estar visível, de estar presente, e assim, de ocupar os espaços, não importa se dá para ocupar ou não dá para ocupar. Eu queria, talvez, refletir um pouco com vocês aqui sobre um tema que me acompanha muito, porque estou acompanhando muitos processos com o setor público, processos colaborativos, e para mim, no centro dessa questão, fica muitas vezes entender que a lógica das organizações do setor público, porque em si, colaboração e o urbanismo colaborativo, em um primeiro momento, é uma contradição para o setor público, porque o setor público existe para continuidade, para definir resultados, para saber exatamente o que vai acontecer amanhã, passado amanhã, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, e não sabemos, pelo menos fingimos que poderíamos saber, né? É de uma imagem de desenvolvimento linear, assim, determinista, tecnocrático. Então, principalmente também porque a gente quer isso, né? Eu também quero saber quanto imposto vou pagar daqui a 3 meses e não quero necessariamente que isso seja um processo inédito e completamente aberto. Então, tem uma certa contradição inerente nessa questão, e por isso, às vezes, vemos essas barreiras, né, de entrar nesses processos com o setor público. Eu acho que aí, nesse contexto também do desenvolvimento urbano, que eu gosto de chamar a transformação urbana, porque acho que é mais adequado, né, porque não é um desenvolvimento linear que estamos experimentando, é de repensar. Eu acho que isso é um papel muito importante na comunicação com prefeituras, o papel do setor público. Então, qual é esse papel? É o papel decisivo, é o papel de determinar todas as coisas que acontecem na cidade, que de qualquer jeito não é uma realidade, ou de assumir um papel muito mais de facilitador. E nisso também entra um pouco essa questão, e como eu trabalho muito com organizações, processos de transformações, é importante também olhar para os indivíduos, para os servidores, para as pessoas que trabalham e pensar com eles qual é a visão que eles têm de cooperação, de colaboração, de um urbanismo colaborativo. Porque o que vocês escreveram na carta é maravilhoso, não é? Muito bonito formulado, mas quando a gente pensa honestamente, eu incluo a mim também, por que eu acho que colaboração é uma coisa boa? Eu de verdade acredito nisso como servidor público, como uma pessoa que trabalha em uma prefeitura. De verdade acredito que vai ter um valor adicional. E isso é um processo também de transformação dentro das organizações que depende de várias coisas. Uma coisa é a experiência. Isso é o meu grande aprendizado com muitos processos, né? Que quando as pessoas têm a experiência que um processo colaborativo funciona, eles se tornam os melhores multiplicadores e os melhores agentes políticos. Eu acho que isso é o que vimos no processo da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, porque foi uma experiência contínua de colaboração com o resultado que as pessoas se identificaram. De repente era, nossa, funciona esse processo. E, de repente, temos 50 propostas para projetos, para ações de implementar uma agenda pública, para quais não tem recursos necessariamente, né? A gente não está pagando as pessoas que eles implementem essas coisas.
A segunda coisa é um pouco essa questão do pragmatismo, e a Carolina já mencionou isso no começo um pouco, ou no final da fala, né, sobre esses argumentos. A gente está vendo que não está funcionando. A gente está vendo que muitos projetos de infraestrutura, de planejamento do método, como foi feito, não está funcionando, né? E aí eu acho que entra um pragmatismo, porque é importante te mostrar, olha, se implementarmos um urbanismo colaborativo, vai reduzir o seu custo de segurança pública, de limpeza, vai reduzir o seu custo em áreas de educação. Por quê? Porque tem esse elemento pedagógico, tem esse elemento de ocupar espaços urbanos, que é a melhor forma de melhorar a segurança pública, né? Pessoas usando espaços, né? Criando qualidade de espaços é a melhor estratégia, né? Então, aí eu acho que também um pouco uma dica, é uma coisa que eu aprendi um pouco na cooperação internacional, né? De mostrar também, de quantificar algumas vantagens, porque isso é uma linguagem que é melhor entendido por organizações como a prefeitura, que tem que trabalhar com recursos muito limitados e tem que ter argumentos muito pragmáticos. Talvez eu não goste muito de usar esse argumento, eu gosto muito mais do que vocês escreveram na carta, mas eu acho que esses exemplos muito pragmáticos ajudam muito nesse discurso, porque um urbanismo colaborativo ajuda, porque faz uma diferença, porque é possível de medir isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais em definir indicadores, em falar sobre isso, porque senão a gente não sai. Se todos os nossos indicadores seguem sendo sempre quantas casas têm acesso a sistema de esgoto, água, são coisas importantes, mas esses processos, e achar uma linguagem de integrar esses processos nesse discurso mais clássico do setor urbano, acho bem importante. E a terceira coisa, sempre é um pouco essa questão, para mim, também, da institucionalização e da visibilidade. Então, como eu já falei, acho que é muito importante o trabalho que vocês fazem, porque vocês estão presentes, vocês estão visíveis. Isso também é um aprendizado para o setor público. Eu quero dar 2 exemplos rapidinho. Um, que eu convido a todos para vocês olharem na internet, se chama Kudumbashree. Eu trabalhei muitos anos na Índia. Kudumbashree, eu acho que é uma das redes de mulheres, de grupos de autoajuda do mundo. E isso é um programa institucionalizado pelo setor público. Mas como foi? Eles entenderam que esses grupos locais que se organizam é um nível de bairro, é um nível de área maior e um nível de comunidade de municípios, né? Que isso foram as instituições que de verdade chegaram ao ponto que eles organizaram muitos processos, que eles ajudaram a implementar programas sociais de uma forma que reduz o custo do governo, né, que atinge assim, no processo da diminuição da pobreza, eles tinham um papel muito importante. E aí o setor público entendeu que eles não podem fazer muito sem essas iniciativas, sem essas redes de mulheres, né? E eles se institucionalizaram, então eles deram uma estrutura institucional para eles, para poder ser um parceiro na implementação de políticas públicas, e não somente na implementação, mas na formulação. Eu fico impressionado, assim, por exemplo, todo o sistema agora, no dia de hoje, todo o sistema do metrô, em uma cidade, no estado que tem essa iniciativa, é organizado por grupos de autoajuda de mulheres, organizado no nível do bairro, né, de bairros bastante pobres, né? Isso é um passo impressionante, porque é uma fonte de renda para muitas dessas mulheres, né? Então, é uma conexão institucional que eu fico bem impressionado, né? Então, convido a olhar para esse exemplo. E é outro exemplo um pouco da Alemanha e também de onde eu sou, da Áustria, né, que em todos os processos de requalificação urbana, né, quando foram requalificadas áreas, né, também redesenvolvidos, que eram, por exemplo, áreas industriais, áreas de transporte anteriormente, né, e foram processos de criação de habitação, de espaços públicos, etc., né, a cidade de Viena, a prefeitura de Viena, entendeu que o melhor intermediário são organizações de urbanismo colaborativo.
E não somente com o setor público, mas com empresas imobiliárias que ganharam esses projetos, que construíram. Isso foi uma mudança enorme, né, nessa abordagem desses projetos. E nos dois casos, não foi assim que o setor público chegou a essa ideia, foi porque eles viram o trabalho dessas iniciativas, dessas organizações e entenderam que eles não podem implementar as políticas, os programas deles de um jeito sustentável, de um jeito inclusivo, se eles não começam a trabalhar com essas iniciativas. Então, acho que o ponto final é força aí, não deixem de continuar com esse trabalho, persistência, paciência, né? Mas esse trabalho faz uma diferença e acho que essas mesas aqui podem contribuir bastante. Obrigada pela sua fala, Sara. Acho que nesse sentido, né, no começo da sua fala você trouxe essa grande contradição com relação à maneira como a gente pensa o urbanismo, né? Então, é isso, que é um urbanismo a partir de uma lógica linear, centralizada, hierárquica muito, né? E a longo prazo, e que a proposta é justamente essa mudança de paradigma, mas que, ao mesmo tempo, isso também é uma mudança cultural, né? É uma mudança que pessoas, tanto da sociedade civil, quanto dentro do poder público, têm que querer, né? Querer essa mudança, querer trabalhar junto. Então, de fato, acho que estarem, enfim, exato, dispostos para isso, né? E nesse sentido, então, acho que a gente vai finalizando a nossa conversa, infelizmente. Adoraria continuar aqui batendo esse papo, mas acho que é isso, o canal está aberto, né, para a gente continuar essa reflexão e esse olhar crítico também para as próprias práticas, para continuar, enfim, abrindo outras brechas e outros caminhos, né? Aí eu não sei se querem fazer uma fala final, enfim, se tem considerações finais antes da gente encerrar. Bom, não, eu só queria agradecer, né, a poder participar aqui e colaborar no sentido de trazer algumas falas. Eu gostei muito de ouvir todos vocês, eu acho que cada um traz realmente um ponto de vista, uma perspectiva, e me fez muito pensar você traz esse tema, né, do desafio do urbanismo e como pensar o urbanismo, e o micro e macro, e eu também penso no soft e no hard, né, no sentido de que, sim, a gente está pensando em cidades, mas a gente, no final das contas, está pensando em pessoas. A Sara trouxe isso muito claro, né, e a Ana Paula, por experiência própria, no sentido de os entraves internos, os entraves das pessoas. No final das contas, a gente está falando de pessoas, de egos, de desafios profissionais, de desafios pessoais, porque eu acho que em São Paulo a gente vê muito isso, assim, no sentido de como a gente cria incentivos e como que a gente cria, por exemplo, o tema do orçamento descentralizado. Você chega a um nível que você tem um desafio técnico, que é um desafio de software, mas você também tem um desafio de cultura das pessoas. E por que eu vou fazer isso? E aí, se você chega na escala mini, é a pessoa que está lá fazendo. E por que eu vou engajar? Então, assim, essa complexidade, eu acho que vai de diferentes escalas e de diferentes espaços, e eu achei muito legal como as pessoas aqui tocaram de diferentes maneiras, assim. Então, foi legal, porque eu tive algumas luzes aqui, não luzes de solução, mas falar, putz, como é complicado mesmo, assim. E, bom, eu acho que é isso. E agradecer as falas de vocês. Obrigada. Posso engatar aqui? Por favor. Vocês estão me ouvindo? Eu quero só engatar porque a Carolina foi super excelente também te ouvir falar, Carolina, e agora quando você retoma também, e você falou do soft hard, e eu gosto muito de usar e você estava falando isso em relação a pessoas, enfim, mas eu gosto de usar isso também para pensar o urbanismo e as práticas urbanas, né? Eu acho que a Sara colocou um pouco essa coisa da previsibilidade, né, de continuidade, etc., e eu acho que a gente não está numa disputa entre o modelo e o outro.
Eu acho que a gente está construindo espaços de convivência e articulação onde uma coisa funciona melhor e outra coisa funciona melhor. Claro que para projetos de grandes infraestruturas a gente precisa ter algum nível de centralização, é um projeto de 10, 15, 20 anos, é óbvio isso. E aí eu gosto de discutir isso no sentido das partes duras e das partes moles do próprio urbanismo, da própria prática urbana. E acho que tem escalas para as coisas. Então, é muito importante que a gente localize as ações nas escalas corretas. Do que a gente está falando? A gente está falando do bairro, a gente está falando da vizinhança, a gente está falando de uma ação política macro, de influenciar, porque eu acho, uma das coisas, não vou ficar falando 5 horas aqui, mas uma das reflexões nossas que a gente tem feito, inclusive na formulação da política, é de localizar os instrumentos nas escalas adequadas. Porque às vezes a gente promete, numa audiência pública, num processo participativo com a população, já vivi isso, já trabalhei em prefeitura, a gente promete, entre aspas, resolver o problema do buraco da rua com o plano diretor, mas o plano diretor não serve para isso, o plano diretor não fala sobre o buraco da rua, ele não é sobre isso. Então, às vezes, a gente, num afã também, a gente tem uma certa dificuldade de estabelecer instrumentos, arenas e debates nos lugares onde eles são adequados e onde as respostas podem acontecer, onde as coisas efetivamente podem se desenrolar. E uma das coisas que a Sara falou sobre a carta, e que mobiliza e engaja e mantém uma comunidade, um ecossistema, um processo de colaboração, é ver resultado. Então eu participar aqui dessa audiência resolveu o buraco da minha rua. Pô, mas eu achei que ia resolver o buraco da minha rua, mas não, e aí, cadê? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa a gente precisa avançar muito, assim, dentro do campo, porque eu acho que isso vai ajudar demais a gente conseguir trazer as pessoas cada vez mais para os processos com essa clareza do que são as arenas e do que a gente está debatendo, propondo, e o que a gente pode alcançar em cada uma delas. Eu acho isso bem, bem, bem importante, e pensar que tem lugar para tudo, né? Eu acho que essa associação das partes duras e das partes moles, para mim, costuma ser uma boa imagem. Super obrigada por estar aqui, debate lindo, pessoas lindas, super rico. Talvez, se posso, e também vou tentar ser breve, né? Gostaria de complementar também com esse pensamento sobre que tem espaço para tudo e também tem responsabilidade, para diferentes responsabilidades nesse processo, porque um grande perigo dessa visibilidade, né, de organizações, de um urbanismo colaborativo, organizações organizando as comunidades locais, e que, de repente, eles ficam com a responsabilidade que deveria ser a responsabilidade de um governo. E eu acho que isso estamos vendo muito na pandemia. Pessoalmente, estou envolvido em uma rede de mulheres em Brasília, que apoiamos muitas famílias com coisas básicas, que não deveria ser um processo de urbanismo colaborativo. Isso é uma responsabilidade do governo de realizar os direitos humanos. E são muitos outros exemplos. Eu tive muita crítica, trabalhei por bastante tempo no tema de saneamento urbano na Índia, que é um problema enorme, né? Onde, de repente, em bairros mais pobres, mais vulneráveis, a comunidade tinha a responsabilidade de criar sistemas de esgoto descentralizados, e isso foi vendido como inovação de participação. Na classe média, ninguém te perguntaria qual tipo de sistema de esgoto você quer, né? Vamos desenhar todo junto um sistema de esgoto, né? Que legal, vai usar todo o seu tempo que você provavelmente precisaria para fazer o trabalho que gera renda, para participar em reuniões para saber como desenhar um sistema de esgoto. Talvez alguns estão falando, nossa, ela está super em contra de participação. Não sou. Mas eu acho que tem algumas responsabilidades, por exemplo, né, acesso a serviços básicos, que a gente também não pode deixar de reclamar isso, de fazer advocacia por isso, de chamar o setor público para a responsabilidade que eles têm. Eu acho que isso um pouco tem espaço para tudo e tem responsabilidades para tudo. Então, também identificar sempre, para um urbanismo colaborativo, quais são os processos, quais são as áreas onde, de verdade, isso faz uma diferença
maior, uma diferença qualitativa, e onde, de repente, a gente termina a tomar responsabilidade que não deveria ser a nossa, porque isso é uma responsabilidade do governo também para atingir uma certa distribuição de recursos, uma igualdade e uma proteção dos direitos humanos nas nossas sociedades. Então, acho que aí, igual, tem projetos que precisam planejamento bem previsto, com muitos estudos de demanda, com prognóstico para o futuro, etc. Então, acho, junto com o que a Ana falou, a Carolina falou, tem espaço para tudo, se precisa entender ainda mais e mais de definir quais são os espaços adequados para o que e onde a gente também precisa uma articulação política para não cair em uma desigualdade que vai ter um impacto negativo para todos. Mas com isso também, gente, muitíssimo obrigada, eu adorei essa conversa com vocês e espero que vamos ter muitos mais momentos para isso. Vou falar super rapidinho para terminar. Estou super feliz de ter participado com a Ana, com a Carolina, com a Sara. Incrível a fala de vocês todas. E a minha fala, na verdade, vai reverberar um pouco do que vocês três falaram. E, ao mesmo tempo, eu sou que nem um disco furado, porque eu sempre repito essa frase. Uma vez eu escutei, tomando café com Carlos Rodrigues, que foi uma das pessoas que tocou a empresa de desenvolvimento urbano de Medellín, que é empresa, mas lá é público, né? E ele falava, a mentalidade que sempre teve por trás da gente é de que o objeto de transformação não é a cidade, é a sociedade, né? E isso não é só a comunidade, mas também os técnicos, como a Sara falou, e existem formas da gente mudar a sociedade, né? O papel dessas organizações que estão lá na ponta, ele é muito mais de mediador dessa inovação, que vai permitir que essas inovações da sociedade possam virar política pública, né? Então, todo mundo tem um papel nesse quebra-cabeça aí, né? E é muito importante, como a Sara disse, a gente ter noção, como a Ana também disse, nessa questão de escala, ter noção de o que cada um pode fazer para contribuir para essa agenda. Maravilha. Agora você só comentou do quebra-cabeça, me veio essa imagem que tem o Bernardo Secchi, né, um arquiteto italiano, e ele tem esse livro que ele comenta as visões do urbanismo. E aí, então, ele vem desde uma visão que é justamente o quebra-cabeça, que você tem as peças, que elas se encaixam exatamente da mesma forma e que formam uma figura que ela não muda, né? E aí ele traz uma provocação, que é o que seria pensar esse urbanismo contemporâneo, que seria mais quase que um pega-varetas. Então você joga as varetas, e que é isso, você tira uma vareta, todas se movem, né? Então como a gente habita esse lugar de incerteza, de mudança, e ao mesmo tempo aprende com esses movimentos, com essas inter-relações, né? Esse lugar desse olhar da complexidade, esse olhar sistêmico. Então, acho que com essa metáfora a gente encerra a nossa conversa. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês, pelo tempo de vocês e por estarem aqui compartilhando esse exercício de pensar junto, né? Como que são essas outras formas e como que a gente pode, então, criar essas outras alianças também. E agradeço todos e todas que estão aqui com a gente e nessa discussão. Convido vocês para entrarem no site da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, que lá tem a carta. Inclusive, se você for uma associação, um coletivo, enfim, que tem uma atuação no território, na sua cidade, entre em contato com a gente. E convido também para vocês acompanharem o finzinho da programação do festival. Então, a gente tem a roda de conversa Regenerar pelas Bordas, que vai trazer a relação da arte com a cidade, né? E como que uma, na verdade, afeta e transforma a outra. E, por fim, o Zoom de encerramento, que a gente vai ter uma dinâmica para justamente absorver e entender o que fica de memória de todos esses encontros ao longo desses dias. É isso, muito obrigada a toda a equipe que fez
fazendo esse festival acontecer, esses encontros acontecerem, e seguimos.